E se eu te dissesse que existem rostos que se repetem ao longo da história? Onde as fronteiras entre o passado e o presente parecem se desfocar de forma inquietante. Coincidências tão arrepiantes quanto fascinantes, celebridades atuais que poderiam ter caminhado pelas ruas de séculos passados, com o mesmo olhar, as mesmas expressões, até mesmo sorrisos idênticos. Nicolas Cage e um homem desconhecido da Guerra Civil. O sol do entardecer se infiltra através das árvores marcadas pelo tempo e um silêncio pesado cobre o campo de prisioneiros de guerra. Nesse instante, a câmera se detém em um rosto marcado pela fadiga e pela incerteza, mas que ainda mantém um olhar profundo e enigmático. Ao mesmo tempo, surge o rosto do ator em primeiro plano, Nicolas Cage. A transição entre a cena do homem da Guerra Civil e a do ator é quase imperceptível, e é justamente isso que nos deixa perplexos. Como é possível que um rosto do século XIX tenha uma estrutura óssea tão parecida com a do emblemático intérprete contemporâneo? O que realmente chama a atenção é a simetria que se repete em ambos os rostos. Maçãs do rosto pronunciadas, mandíbula firme, um queixo que se destaca por uma leve fenda. Essa mesma tenacidade nos traços faciais que dá caráter ao ator está presente no retrato antediluviano. Mas não é só a mandíbula. O cabelo, com sua risca lateral e certo volume caindo sobre a testa, reproduz um penteado que Cage já usou em várias ocasiões, acentuando o efeito doppelganger. Não é uma coincidência casual. A sobreposição de imagens nos deixa com a sensação de que estamos diante de um gêmeo separado por um século. E depois tem o olhar, aqueles olhos que parecem contar histórias. Em ambos os sujeitos percebe-se uma intensa curiosidade pelo entorno, um brilho de incredulidade misturado com a firmeza de quem já viu muito mais do que falou. Essa mesma expressão foi estudada nas redes sociais e meios digitais, gerando manchetes que o definem como um viajante do tempo. No entanto, por trás desse fascínio, surge uma ideia mais profunda. O que esse parecido nos diz? Talvez que os gestos e emoções se repetem ao longo do tempo, que a essência do ser humano transcende fronteiras cronológicas. Keanu Reeves e Paul Moon, na penumbra de um antigo teatro parisiense, a luz suave dos candelabros brilha sobre os relevos dourados de um palco emblemático. Uma figura elegante surge entre as cortinas. Paul Moon, ator francês do século XIX, vestido com trajes de época que evocam a celebração da arte dramática clássica. Seu porte é sereno, quase majestoso, e seu olhar transmite uma força contida, uma introspecção que parece ter sido forjada ao longo de décadas de estudo teatral. Agora, a câmera faz uma transição lenta para a imagem de Keanu Reeves, parado no mesmo palco, mas nos bastidores, em uma produção moderna. Essa transição sutil nos deixa desconcertados. Será que esse é o mesmo rosto que já encarnou heróis cibernéticos e samurais imortais? A estrutura facial é notavelmente idêntica. Maçãs do rosto definidas, nariz reto e olhos amendoados que guardam uma melancolia pensativa. Além disso, ambos ostentam uma barba rala, escura e bem cuidada, que acentua o mesmo formato do maxilar. Os fãs que perceberam essa semelhança não demoraram a viralizar comparações visuais, desde gifs paralelos até memes que reproduzem esse eco histórico. Reeves é Moon reencarnado. Mas, além do humor, surge uma teoria fascinante e a da imortalidade, um tema que se conecta com os personagens que Reeves interpreta. Curiosamente, a imprensa especializada aponta que Paul Moon também foi médico antes de se dedicar à atuação, o que adiciona uma camada enigmática à hipótese. Será que um conhecimento médico poderia prolongar a vida o suficiente para atravessar séculos? Ed Murphy e um homem desconhecido. A luz tênue de uma velha sala caiada desliza sobre o rosto de um homem desconhecido do século XIX. Sua expressão é uma mistura de serenidade irônica e astúcia contida, como se estivesse deitado contando histórias sem pronunciá-las. Exibe um bigode fino, perfeitamente aparado,
e um olhar vivo que explode em cada poro fotográfico. A câmera se aproxima lentamente, quase com respeito, e no instante seguinte faz a transição para uma tomada em close de Ed Murphy, em um cenário contemporâneo, com essa mesma simetria facial e maçã do rosto definida, queixo marcado e uma boca propensa a se curvar em um sorriso meio divertido, meio enigmático. Frank Murphy, um analista de mídias digitais, aponta que a semelhança é tão evidente que muitos chegaram a afirmar que se trata de uma alma gêmea fotográfica, separada por um século de distância. Mas além do mero entretenimento, percebemos que há uma continuidade nos gestos. A leve elevação da sobrancelha, aquele brilho maroto nos olhos, um reflexo de inteligência divertida, está presente em ambos. Esse olhar que sugere sei algo que você ignora e que, em essência, constrói uma ponte entre duas épocas. Jennifer Lawrence e Zubaida Tarva, atriz egípcia. No burburinho sereno de um antigo set de filmagem, duas figuras femininas surgem como reflexos cruzados de épocas distintas. Por um lado, Jennifer Lawrence, atriz norte-americana reconhecida por seu talento fresco e natural, exibe um sorriso que parece guardar 1000 histórias não contadas. Por outro lado, Zubaida Tarva, lendária atriz egípcia de meados do século XX, cujo rosto permanece imortalizado em filmes clássicos e fotografias em sépia que evocam a elegância de uma era passada. A câmera alterna lentamente entre as duas, aproximando-se de seus olhos, os verdadeiros espelhos da alma. E não se pode deixar de notar a semelhança extraordinária na estrutura de seus rostos. Ambas mulheres compartilham uma disposição facial harmoniosa e uma intensidade que vai além do visual. Seus olhos grandes e expressivos transmitem uma mistura de vulnerabilidade e força que as faz parecer quase gêmeas, separadas por décadas e continentes. As sobrancelhas levemente arqueadas, o formato do nariz e o contorno das bochechas compõem uma sinfonia de traços que, de alguma forma, desafiam a lógica do tempo. Orlando Bloom e Nicolae Grigorescu. Na tela desvestada de uma galeria iluminada pela luz natural que entra por altos vitrais, a imagem de Nicolae Grigorescu, pintor romeno do século XIX, parece ganhar vida. Seu rosto retratado, sereno e profundo, expressa uma calma quase contemplativa, acentuada por um maxilar firme e uma expressão que revela um caráter forte e sensível ao mesmo tempo. Nesse instante, a câmera se desloca para um plano de Orlando Bloom, que segura em suas mãos um pincel imaginário, mas com a mesma serenidade no rosto e aquela expressão reflexiva característica que tanto o distingue. A comparação entre ambos não é casual. Seus traços faciais se entrelaçam em uma harmonia surpreendente. O formato oval do rosto, a forma delicada das sobrancelhas, o leve arqueamento do lábio inferior e aquele brilho tranquilo nos olhos fazem com que o espectador pare para observar com atenção. Não é apenas uma semelhança estética, mas uma ressonância na maneira como ambos transmitem serenidade e profundidade, como se fossem duas almas refletidas através do tempo e da arte. A cena convida a pensar que a conexão transcende a biologia e se instala no plano simbólico. Grigorescu, reconhecido por suas paisagens bucólicas e sua habilidade de capturar a essência da natureza romena, transmite através de sua expressão um amor pela tranquilidade e pelo detalhe. Orlando Bloom, com sua carreira dedicada a personagens que enfrentam adversidades com calma e coragem, reflete esse mesmo espírito. Mark Zuckerberg e Felipe IV da Espanha. No austero salão de um palácio barroco, a imagem solene de Felipe IV, rei da Espanha durante o século XVII, domina o espaço com sua presença imponente. Seu rosto, capturado em uma tela que parece desafiar os séculos, revela uma expressão estoica, um semblante marcado pela responsabilidade e pela determinação de governar um vasto império. A poucos metros dessa obra histórica, Mark Zuckerberg, fundador de uma das redes sociais mais influentes do século XXI, posa para uma fotografia que captura uma expressão surpreendentemente similar, sobrancelhas levemente franzidas, olhar fixo e um maxilar tenso que parece reproduzir a gravidade de uma liderança pesada.
A semelhança não é apenas uma questão estética. É a convergência de duas figuras que, embora separadas por mais de 350 anos, compartilham o peso da autoridade e da influência. Filipe IV, em seu retrato, reflete a solenidade de um monarca acostumado à complexidade política de sua época, enquanto Zuckerberg exibe o semblante de um visionário que navega pela intrincada rede do poder digital. O vínculo entre ambos, surpreendente e quase inquietante, coloca em questão como o rosto pode comunicar a essência de uma personalidade e de um papel social. Rupert Green e David Wilkie, pintor escocês do século XIX. Em um quarto iluminado pela luz natural que atravessa uma janela com cortinas rendadas, revela-se um antigo retrato de Sir David Wilkie, pintor escocês do século XIX. Seu rosto, emoldurado por uma cabeleira ruiva e uma expressão intensa, irradia uma energia vibrante e uma paixão artística que parecem transcender o tempo. Em um plano contemporâneo, o ator Rupert Green aparece com a mesma intensidade no olhar e a inconfundível cabeleira ruiva que marcou sua carreira, especialmente conhecido por seu papel em uma saga que o tornou famoso mundialmente. O paralelismo é inconfundível. Ambos possuem um olhar desafiador, uma centelha de fogo interno que os conecta para além dos séculos. A semelhança física vai muito além de uma simples coincidência. O formato do rosto, o ângulo das sobrancelhas e a maneira como os lábios se tensionam numa expressão pensativa compõem uma imagem quase espelhada. Essa semelhança, no entanto, não se limita apenas à aparência, mas evoca uma aura de determinação e energia criativa que ambos compartilham. Sir David Wilkie, reconhecido por suas cenas detalhadas e emotivas, retratou em sua obra a complexidade humana, enquanto Rupert Green, através de sua atuação, transmite uma combinação única de vulnerabilidade e força. Alec Baldwin e Millard Fillmore, 13º presidente dos Estados Unidos. Em uma sala austera, iluminada tenuemente pela luz que entra através de janelas altas, exibe-se o retrato oficial de Millard Fillmore, 13º presidente dos Estados Unidos. Seu semblante sério e reflexivo denota a responsabilidade de um líder que conduziu um país em transição. A poucos metros, uma fotografia contemporânea de Alec Baldwin mostra um rosto cuja estrutura facial e expressões evocam um passado distante, mas surpreendentemente semelhante. O maxilar marcado, os lábios finos e o olhar que combina severidade e profundidade criam um vínculo visual entre ambos os personagens, apesar de estarem separados por mais de 150 anos. Esse paralelismo visual é intrigante não apenas pela coincidência física, mas pelo que representa. Uma ponte entre duas figuras que, embora em contextos distintos, carregam em seu semblante o peso da influência pública. Millard Fillmore, que assumiu a presidência em um momento de tensão crescente antes da Guerra Civil, precisava projetar estabilidade e firmeza. Alec Baldwin, ator com uma carreira vasta e multifacetada, também é reconhecido pela intensidade e seriedade que imprime em seus papéis, algo que parece se refletir em seus traços faciais. Além disso, essa cena convida a uma reflexão sobre como a história e a arte se entrelaçam, criando ecos visuais que desafiam o tempo. A semelhança nos rostos pode ser interpretada como um símbolo de continuidade na condição humana, a necessidade de liderança, a expressão de emoções complexas e a maneira como o caráter se manifesta na fisionomia. Esses aspectos fazem com que a comparação vá além do superficial e adquira um tom quase filosófico. Queen Latifah Zohrani Ali Houston, escritora e antropóloga. Em uma sala acolhedora adornada com objetos de história e cultura afro-americana, a imagem de Zohrani Ali Houston, escritora e antropóloga emblemática do Renascimento do Harlem, se apresenta com força. Seu rosto, capturado em fotografias que já são ícones, exibe uma expressão forte e serena, com olhos que parecem conter a própria alma de uma época vibrante e complexa. Do outro lado, Queen Latifah, renomada cantora, atriz e produtora contemporânea, surge com uma expressão que reflete essa mesma força,
essa mistura de dignidade e determinação que parecem atravessar o tempo para uni-las em um laço invisível. A semelhança não é casual. Ambas compartilham uma estrutura facial marcada por maçãs do rosto pronunciadas e um maxilar forte, enquanto seus olhos, cheios de intensidade, expressam a mesma luta e resiliência. Essa cena transcende a mera comparação estética para se tornar uma homenagem a duas figuras que moldaram, em seus respectivos momentos, a cultura afro-americana e a narrativa de resistência e empoderamento. Esse paralelismo nos leva a refletir sobre o poder da representatividade e a importância das vozes femininas na história e na cultura. Zora Neale Hurston, com seu trabalho antropológico e literário, quebrou barreiras no início do século XX, documentando as tradições afro-americanas com uma abordagem respeitosa e rigorosa. Queen Latifah, por sua vez, tem sido uma pioneira no hip-hop e no cinema, desafiando estereótipos e abrindo caminhos para as gerações futuras. Jay-Z, um homem desconhecido fotografado no Harlem em 1939. Em uma fotografia histórica em preto e branco tirada no Harlem em 1939, um homem se destaca entre a multidão. Seu rosto exibe uma expressão brincalhona, quase enigmática, com olhos que parecem guardar segredos de uma era vibrante e conturbada. Anos mais tarde, em um cenário bem diferente, Jay-Z, o renomado rapper e empresário, aparece com um sorriso semelhante àquele mesmo brilho no olhar que transmite confiança e um toque de mistério. A comparação entre esses dois rostos, separados por quase um século, gera uma aura de intriga que convida à reflexão. A semelhança não é apenas física. O formato do maxilar, a curva do sorriso e a intensidade do olhar criam um paralelismo visual que tem sido alvo de especulação na internet e na mídia. Mas, para além da superficialidade, essa cena nos leva a pensar na história como um ciclo que repete rostos, emoções e desafios. Harlem, um bairro emblemático por sua riqueza cultural e por ser o epicentro do renascimento do Harlem, conecta esses dois tempos com uma ponte invisível feita de música, luta e transformação. Esse fenômeno nos convida a perguntar: será que as cidades podem ser o cenário onde certos espíritos se manifestam repetidas vezes? Jay-Z não é apenas um artista, é um símbolo de superação, influência e liderança no século XXI, enquanto o homem desconhecido de 1939 representa uma geração que viveu a Grande Depressão, o racismo estrutural e a busca por identidade cultural.